Ele quer que escrever uma coisa que dê para você poder interpretar de várias maneiras, para você Sim. ficar lendo e achando, pô, que cara genial. O prefácio já meio que, né, já denuncia muito, que ele Já fala assim, denuncia ó, que ele não tá nem aí. então, justamente, eu fico, assim, o trabalho atingiu o objetivo proposto se alguém se satisfez com o entendimento da leitura, né? Então, isso por si só, ou seja, é como se ele já tivesse propondo um desafio, né? Tipo, vamos ver Sim. aí quem vai ser que vai ser capaz de ler, né? Pelo menos aí como soa, né? Soa assim. Entendi. É verdade. É desse jeito que soa. Essa parte da escrita do Tractatus, como eu já estava falando para o Rafael no, nas mensagens, que ele estava interpretando como se fosse um esquema axiomático, como se fosse uma escrita axiomática. Sim, No meu caso, na minha interpretação, e essa interpretação não vem do nada, né? Tem um certo aporte de comentário, eu acho que na verdade é um texto de inspiração da forma bíblica. Ele escreve de uma maneira proverbial. você se Proverbial, jogou no Wittgenstein místico mesmo, foi? não Wittgenstein místico, cara, mas é porque a escrita parece muito como pode dizer, espécies de provérbios ordenados por ordem de sabedoria, sabe? E esses provérbios são cada vez mais impactantes, não pela sua persuasão, como o Rafael interpretou de uma primeira maneira, mas sim pelo seu valor heurístico. Então, os aforismos dos tractatus têm interpretações múltiplas a ponto de autores posteriores gostar de colocar a frase dele no início das dissertações deles. Assim, coloca, não importa exatamente qual é o que o Wittgenstein queria fazer no livro, o importante é que no meu tratado de lógica tem lá: os limites do meu mundo é os limites da minha linguagem. Sim. Ou se não colocar o aforismo último, né? Aquilo que não se pode falar deve se calar. Tem esse valor meio proverbial pelo menos ao meu ver, do tratado. Porque o que eu enxergo que ele quer fazer com isso, e que ele enuncia perto do final do livro, é como se ele quisesse, por meio dessa linguagem, falar aquilo que, em tese, está acusando de que não poderia falar. Então, de certa maneira. Exatamente, exatamente, exatamente. Eu acho que é justamente nisso que reside o valor místico, né, dessa obra. Tem, na verdade, muitos comentadores que apontam nesse sentido, assim. Teve uma época lá em 2019, 2018 que eu estava bem interessado nessa discussão. Justamente porque o misticismo, ele, digamos, centra suas atenções acerca da, né, se volta para aquilo que não se pode voltar, né? Ou seja, no sentido de que tenta expressar aquilo que não pode ser expresso. E é justamente a forma que parece resumir assim digamos, o desfecho do Tractatus, né? Em grande medida, a possibilidade ou não de se compreender algo do qual já se estabeleceu um limite, né? E no prefácio ele já toca nesse tema, que ele fala que para você pôr um limite no que pode ser expresso, você tem que estar dos dois lados. Você tem que estar dentro do escopo, como você também tem que estar fora. E eu É, acho mas, que... Vá, pode dizer, pode dizer. não, mas ele se propõe definir pelo escopo interno. Interno, sim, sim. Tem essa discussão assim, se ele fecha essa porta do lado de dentro ou de fora, também tem quem, né, tem um dissenso aí nesse sentido. Tem um debate. Mas, tanto que tem gente que vai discutir isso justamente para falar de uma continuidade ou não entre o Wittgenstein das investigações e esse Wittgenstein, né, do Tractatus. Uhum. Como se esse projeto autodestrutivo do qual ele fecha do lado de fora, se pondo também
como um texto que está falando sobre o que não deveria ser expresso, né? Como se, ao fazer isso, ele tivesse, em grande medida, já antecipando que por essa via não dá. Então, nesse sentido, já apontando para a nova empreitada que ele vai tomar nas investigações filosóficas, né? Então, há quem argumente isso para defender uma continuidade da obra, que ele fecharia esse edifício aí daquilo, né, que não pode ser expresso, incluindo isso aí, entendeu? É, Não sei se deu para entender o que eu quis explicar, assim. eu entendi, sim. Mas há uma discussão nesse sentido, assim. E, em grande medida, o Tractatus é um texto que assusta justamente por conta disso, né? Porque é um texto que isso já toca já no aspecto hermenêutico, que envolve a interpretação do texto, porque a gente já não sabe com que olhar a gente vai se ater a essas proposições, né? Além do fato de, como você falou, o aspecto estilístico, ele tem um certo teor que já indica esse caráter místico, né? Então, tem todo esse conjunto de dificuldades que assustam na leitura do Tractatus. Eu só acho meio estranho chamar isso de místico, mas não porque é errado isso e tal, mas é porque, de certa maneira, meio como se o tratado se transvestisse de uma linguagem, como pode dizer, é porque eu só sei chamar meio profética, mas é tipo, sabe quando tem aquelas histórias de sábios e o sábio sempre vai falar algo nessa história e eles falam daquele jeito bastante característico que é aberto, porém chega um determinado momento da vida do protagonista que escutou o sábio e aquela situação se encaixa perfeitamente no que o sábio disse. Sim, sim, sim. Tipo, parece que o Wittgenstein se comunica como fosse o mestre dos magos, esse é o ponto. Então, é como se fosse um outro sentido, mas algo semelhante à tautologia, né? Sempre se mostra como algo verdadeiro, né? Independente da situação que você aplica. Não, eu diria mais que aquela hipótese que você colocou. Não é hipótese, né? A sua leitura do Nietzsche acerca do funcionamento da linguagem. É uma linguagem que funciona sempre por analogia. Nunca tem uma ligação direta entre palavra e significado de maneira específica. Não. O que aquela frase como um todo significa, ela significa por analogia. Sim, sim. E aí, por ela significar por analogia, permite essa amplitude heurística. Por quê? Porque como funciona por analogia, os termos como pode dizer, de comparação entre as analogias dependem muito de quem está lendo. Então, por exemplo, se eu pego o Tractatus e começo a ler pelo Círculo de Viena, a leitura do Círculo de Viena se encaixa no Tractatus, não a leitura. Eu discordo de quem fala que é uma leitura errada do Tractatus. Ela é uma leitura equívoca ao atribuir aquela posição ao Wittgenstein, mas é uma leitura possível do Tractatus, sim. Sim. Eu entendo o que você quer dizer. A leitura positivista pode ser extraída do Tractatus tranquilamente mesmo. Pelo menos nas minhas leituras do Tractatus eu vejo notadamente o porquê o Círculo de Viena debatia bastante esse texto, porque realmente tem determinados na construção do texto, se você jogar fora o inefável, jogar fora toda a preocupação com o místico que o Wittgenstein acaba tentando dizer que existe, etc e tal, o que você sobra? Sobra lá o positivismo lógico. É uma leitura possível. Dentro de uma ótica positivista, realmente, né? Vai ser por aí mesmo. Não estou dizendo que fazer isso, aí isso valida... Outras possibilidades. Isso valida a gente chamar o Wittgenstein de positivista lógico. Não é isso que eu estou falando. Mas dentro das leituras possíveis do Tractatus, a leitura
positivista é uma leitura válida. Esse é o ponto. Da mesma forma que você pode ler o Wittgenstein como se estivesse tratando do mesmo objeto que o Heidegger do Ser e Tempo. Também tem essa possibilidade dentro do tratado. Não, tem. Alan, o Alex também comentou o negócio da mística, eu não entendi muito bem. O Wittgenstein, ele que propõe isso de algum modo, que tem alguma mística envolvida no texto dele, ou isso é alguma leitura posterior, uma interpretação, como é que isso funciona? É porque é o seguinte, Oswaldo, tem uma discussão já permeando esses filósofos lógicos, né, que estão discutindo esses temas da problema do sentido, do significado, no início do século XX, e que inclui, porque o Wittgenstein ele não publicou tanto assim, como o Russell, por exemplo, mas o Russell ele tem alguns textos que ele discute esse problema do misticismo, agora dentro de uma ótica muito voltada para a filosofia da linguagem, né, sobre a expressão daquilo que não pode ser expresso, porque em termos linguísticos é disso que se trata a mística. E, salvo engano, até etimologicamente é disso que vem o termo, né, de um fechar de lábios, ou seja, um se calar diante daquilo que você não pode expressar, do que tem uma natureza inefável, etc. Então, assim, esse aspecto linguístico associado ao fazer não, né, digamos, ao expressar místico, vai ser também discutido por eles. Agora, o Wittgenstein, não de uma maneira direta, né? Então, há comentadores que tentam entender o Tractatus como um texto que está ali flertando com essa linguagem mística, justamente porque o desfecho, como eu estava discutindo aqui, ele se dá de modo muito semelhante como se dá também essa linguagem mística, né? E aqui eu achei um comentador aqui, um texto aqui que eu estava lendo, calma, vou achar o nome aqui. Ulrich Arnswalder. É porque, na verdade, é uma coletânea de artigos, né? E ele é o organizador. Aí tem vários autores, né? E eles discutem justamente o problema, porque também tem um caráter ético aí, né? Do deve se calar diante do que não pode ser expresso, né? Então, alguns autores vão entender, alguns comentadores, na verdade, vão entender isso dentro do ponto de vista da ética, outros dentro do ponto de vista do misticismo. Então, vai haver uma discussão nesse sentido, né? É como o Alan estava falando, o Tractatus, ele é um texto do qual você pode fazer várias leituras possíveis, né? Então, e nenhuma delas vai esgotar, digamos, vai exaurir as possibilidades hermenêuticas que dá para tirar daquilo ali. Você não vai conseguir tirar todo o leite, sempre vai dar para tirar mais leite, entendeu? Então é mais ou menos por aí. Só que nesse ponto, eu estabeleci um teto. Eu, pessoalmente, estabeleci um teto. Porque Sim. o meu objetivo ao ler o Tractatus não de uma certa maneira, fazer um estado de arte das leituras possíveis do Tractatus. Na verdade, eu estou Você tem um interessado. trabalho homérico, né? Mas o meu objetivo é entender quais são, estou colocando isso em termos objetivos, quais são as possibilidades de leituras que existiam na época da publicação dos tratados. Porque uma vez você pode ver o texto do tratado como essa escritura, né? Que tem o Deus Wittgenstein, que produziu na Terra esse conjunto de sabedorias transcendentais que estão organizadas em forma de livro, mas dado o contexto que o livro foi publicado, quais as possibilidades de interpretação possíveis na época? E para mim as possibilidades de interpretação possíveis são ditados pelos autores que o Wittgenstein menciona explicitamente. Então, eu quero fazer uma leitura do Tractatus com base no Russell, Frege, Mautner, Hertz, Moore, e esses são os autores principais, que são os autores, de fato, mencionados explicitamente pelo texto. Que, de uma certa maneira, o Wittgenstein está tentando se afastar e se aproximar, a depender do aforismo.
as leituras por meio do Frege e do Russell são bem comuns por conta da tradição analítica. Apesar que eu não acho que são leituras boas no sentido histórico do termo. Mas as leituras com base no Maltner e no Hertz, eles são meio que novidades ainda. Então, se foca muito em uma leitura de tratados a partir do Frege e do Russell, como essa leitura histórica que eu estou falando, mas se dedica muito pouco pela parte do Hertz e do Maltner. E eu já dei uma lida no Hertz e já dei uma lida em alguns artigos sobre o Maltner. O Hertz vai ser a fonte da teoria da figuração do Wittgenstein. Então, quando o Wittgenstein fala sobre imagem ou figuração, eu estou falando os termos da tradução, ele está extraindo uma teoria da ciência que o Hertz apresentou na introdução dos princípios de mecânica. Pelo menos é um livro que o tratado cita, Princípios de Mecânica, e nele tem essa ideia da ciência como produtora de imagens da realidade. Não estou expondo a doutrina do Hertz, estou fazendo meio que uma caricatura para entender. E o Maltner é o cara que vai pegar o Kant e fazer meio que uma reformulação do projeto crítico, que enquanto Kant fazia a crítica da razão pura, para o Maltner, a filosofia vai ser a crítica da linguagem. E por isso que existe um aforismo lá do Wittgenstein, que o Wittgenstein fala que a filosofia é crítica da linguagem, mas não no sentido de Maltner. Então, aí é osso, né? Não, mas ele explica depois como ele pensa essa crítica da linguagem, porque ele vai falar de uma terapêutica. Então, na verdade, a filosofia vai ser meio que uma espécie de disciplina, claro que eu já estou fazendo a interpretação do texto, né? Uma disciplina que vai mostrar que, na verdade, os problemas filosóficos são problemas de falta de compreensão de sentença da ciência natural. E isso é o que valida a leitura do positivismo, que eu falei agora há pouco. Então, quais são os reais problemas da filosofia? São os problemas da falta de compreensão das proposições da ciência natural. Então, quando a gente começa a debater, por exemplo, sobre que tipo de entidade a força se a força é uma entidade concreta, se a força é uma entidade abstrata, se a força, na verdade, pode ser identificado com o próprio Deus, qual é o papel do filósofo lá na criação do Wittgenstein? Olha, essa força aqui só passa de uma função que só tem sentido quando você aplica certos nomes. E por ela ser uma função, ela não é entidade nenhuma, ela representa um predicado. Pronto. O filósofo chegou para cortar. Claro que esse exemplo é fictício, nem sei se faz sentido, estou dando um exemplo qualquer. O filósofo chegou para acabar a felicidade de muitos filósofos da física que estavam debatendo se fosse uma entidade concreta ou abstrata. O filósofo mostrou que, na verdade, o que aconteceu é uma falta de compreensão acerca daquele termo e o que ele designa. Essa discussão é metafísica, né, em última instância. Só que aí ele reduz, né? Porque, na verdade, o que o filósofo vai mostrar é quais são as designações dos termos. E as designações dos termos, para o Wittgenstein, vai ter que obedecer àquela teoria, como pode dizer, da imagem do mundo. Então, aí entra o que o Moisés perguntou, né? O que é o mundo? O mundo é tudo aquilo que é o caso. O que é o caso? São as totalidades dos fatos. O que são os fatos? São conjunto de estado de coisas. E o que são estado de coisas? São conjunto de objetos que estão relacionados de determinadas maneiras. E aí já decorou o texto. Não decorei, não, só tô dando. É porque
por eloquência, né, a gente começa a inventar e parece que a gente está com o texto decorado. Isso faz um pouco Aqui, sentido. sobre essa parte, eu tô reparando aqui, para interpretar o Wittgenstein, a gente tem que, basicamente, usar é, bagagem de lógica, né, para poder parafrasear, porque, por exemplo, logo no aforismo de número um, o mundo é tudo que é o caso, ou então, o mundo é tudo o que é o caso, né? Aí, eu botaria um o ali, mas, enfim. Aí, olha só, o mundo é tudo que, se o mundo é tudo o que é o caso, então o caso é tudo que é o mundo. Então, então, eu acho que o caminho seria uma interpretação que leva em conta o recurso da paráfrase, né? Porque a gente tem que pegar, basicamente, e parafrasear de tal sorte que faça sentido. Porque, assim, o que é o caso? Eu estava me perguntando o que é o caso, mas aí no 1.21 ele fala: não, não, no. Deixa eu ver aqui. No 2, no número 2, aforismo 2, o que é o caso? O fato. É a existência de estados de coisas. Aí eu pensei, ué, então o caso é um fato, porque ele está usando um aposto ali, o fato. Ele é um aposto. Então, ele está qualificando o dano do caso. O caso é o conjunto de fatos do mundo, eu acho. E aí, por isso que eu comecei a fazer o quê? A parafrasear, de tal sorte que eu comecei a ver, ué, então se o mundo é tudo que é o caso é tudo que é o mundo. Então, mundo e caso parece que são a mesma coisa. O mundo é a Sabe? Uma totalidade coisa, de eu acho fatos. que O mundo é a totalidade de é a fatos. totalidade de fatos. Não, Então, Não o das caso é coisas. também a totalidade. não, É o seguinte, calma. É, Não, isso que você está perguntando é extremamente interessante. Eu não é, vou dizer que eu vou falar o significado das coisas, mas veja, quando eu ouvi quem sabe falar, o mundo é tudo que é o caso, perceba que ele. Se vocês discordarem, por favor, entre em discussão comigo. Perceba que ele está fazendo uma quantificação. Então, na verdade, Ah, o mundo aí tem uma quantificação. Então, o exatamente. mundo é tudo, ou seja, vou colocar entre aspas, né? Todas as coisas que são o caso. E aí, na proposição 2 ele fala que objetos. Novamente, isso é interpretação, viu, gente? Não estou falando que ah, o Wittgenstein está falando isso. Do que o 2 está te informando é qual é o objeto que satisfaz aquela função universalizada. Então, na verdade, Isso. o sim, que é o caso, ou seja, qual é o objeto que pode satisfazer o predicado é o caso. O fato. O fato é o caso. sim. É a existência de estado de coisas. Então, esse tipo de leitura que você está fazendo é correto, mas tem que fazer essa distinção, porque o Wittgenstein está nessa oscilação entre objeto e Isso. objeto se relacionando com o estado de coisas. Isso. Objeto e objeto se relacionando com o estado de coisas. Ele Então, quando explica o ele. predicado logo em seguida, né? A predicação que ele faz depois que ele desdobra e dá o significado daquela predicação que ele deu É, antes no aforismo anterior, não é isso? aí. Ele vai tipo uma árvore que vai, é como se fosse um desdobramento, uma coisa interessante. E é interessante também não perder de vista que no aforismo 1.1, aí ele fala o seguinte: o mundo é a totalidade dos fatos, não das coisas. Não haveria razão para ele adicionar, né, esse não das coisas se não fosse para marcar uma distinção entre fatos e coisas, né? Sim, Justamente porque depois ele vai indicar ali, num parênteses, que coisas e objetos são sinônimos. E sim, justamente o fato é algo que é constituído por objetos ou coisas que estão ligadas ou relacionadas, como o Alan falou aí. É justamente isso mas eu que acho que, vai mas acho que constituir o fato tem fato. a ver com lugar e tempo, né? Ou melhor, espaço e tempo. Por exemplo, fato talvez tenha o sentido de
algo que aconteça em determinado local e em determinado momento. Ou seja, espaço e tempo e coisas, eu acho que estaria desvinculado dessa noção de espaço-tempo. É isso que eu Talvez tenha. quero. Não, é isso que eu quero evitar com a nossa leitura. Eu quero evitar que a gente importe significação pessoal para esses termos. Isso. Porque isso que você está falando, eu concordo com você, porque é a significação de fato do nosso cotidiano. Mas pela leitura do Tractatus, por isso que eu falei de dar uma leitura geral, né? Fato é o objeto metafísico por excelência do texto. O que quer dizer que existe, claro que eu vou ter que explicitar, né? Existe a sentença, eu vou falar sentença, não vou falar proposição, não. Existe a sentença e essa sentença se remete ao quê? O fato. Mas o que é o fato? O fato é o metafísico mesmo. Você só acessa o grande quê da questão do Tractatus é esse. Você só acessa o fato por meio de uma imagem. Você nunca pode acessar o fato por ele mesmo. Você Não, acessa. Isso. Sim. Então, tipo, falar que o fato é uma questão de tempo, de espaço, não. O acesso que você tem ao fato é uma sentença. Então, qualquer sentença que Isso. vou colocar em termos, qualquer sentença que você produzir que descreva uma situação possível, que é isso que o Tractatus está falando. Caso ela seja verdadeira, está descrevendo um fato. Entendi. Agora, o que é esse fato em sua realidade em si mesma é a metafísica Tractatus. Não sabemos. É a coisa em Assim, si kantiana. Não, é, quer dizer, é, é, eu, sabemos, eu errei. Sabemos por analisar a estrutura da nossa linguagem. Sabe por conta disso. porque o fato ele vai preservar a mesma forma lógica que a É, sentença, né? isso, Sim. realmente. Do que Mas não, do que eu, qualquer eu acho imagem especular do mundo, né? eu acho que o ponto do Wittgenstein aqui, se a gente considerar tanto epistemologicamente quanto do ponto de vista da filosofia da linguagem, é uma coisa que o Russell, ele mesmo distingue lá no On the Noting, né? Que é justamente um objeto, no sentido de uma expressão linguística que se dá como simples e uma outra que se dá como complexa. Eu acho que isso serve para a gente tentar entender aqui o que talvez Alan discorde, não sei, alguém pode discordar, mas pode ajudar a entender a distinção entre fato e coisa. Porque o objeto tá para o fato, ou a coisa tá para o fato, assim como o termo tá para a sentença. Tá? E a sentença, ela é um objeto complexo do ponto de vista linguístico. Agora, o fato, como Alan falou, dá uma interpretação mais metafísica para algo que tem uma constituição mais complexa, no sentido de que é uma ligação entre objetos, entre coisas, né? Que seriam o equivalente ao simples, nesse caso. O que é que isso quer dizer? Que, por exemplo, quando a gente vê algo, por exemplo, o Sócrates, a gente não está vendo o Sócrates como objeto. A gente vê, digamos assim, né? Dentro dessa linguagem Wittgenstein, a gente vê o fato. A gente vê o Sócrates existe, por exemplo. A gente vê algo que, se a gente for expressar, tem que ser expresso a partir de uma sentença. Então, o mundo ele não é constituído por objetos simples, digamos assim, por coisas, mas por uma entidade metafísica, como Alan falou aí, que teria uma estrutura, digamos, se fosse para analisar uma sintaxe metafísica da realidade, aí uma estrutura complexa, justamente porque envolve mais de um objeto, é a ligação de objetos. Pela relação que isso tem é o entre os fato. objetos. Isso, você vê, a cadeira é azul, isso é um fato. O azul isolado é o objeto, a cadeira isolada é o objeto, é a coisa. Mas a cadeira é azul, é o fato. E isso é o caso, entendeu? Então, acho que essa distinção é um pouco didática para a gente entender melhor essa distinção do Russell, né? Essa distinção é do Russell, para a gente entender melhor essa distinção aqui do Muito bom. Muito bom, agora deu para entender. Eu já tenho uma leitura distinta da de Alex. Tipo, para mim, eu imaginei. Para mim, realmente, fatos, coisas, tudo isso que ele está falando que não são elementos da sentença,
ele só conceitua por espelhamento da estrutura da sentença. Mas, de fato, a gente Sim, não... sim. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas, de fato, a gente não tem acesso, porque depois vai ter uma proposição... Depois a gente pode dar uma lida nas proposições gerais, né? Que é as proposições 1, 2, 3, 4. Ele vai falar que o pensamento já é uma imagem lógica do mundo. Ou seja, mesmo quando você pensa, ou seja, mesmo quando você fecha os olhos, concatena um conjunto de sons, né? Ou você cria de fato uma imagem, você já está criando essa imagem lógica do mundo. Então você só deduz, de uma certa maneira, que o mundo é constituído de fatos, de fatos, e esses fatos são, por sua vez, decompostos em estado de coisas, e cada desse estado de coisas se decompõe em objetos por meio de um espelhamento da estrutura da imagem que nós todos somos capazes de produzir. Imagem Eu entendi o ponto. Imagem em sentido mais lato possível. Quando você cria um modelo, aí entra no ponto do Hertz. Quando você cria um modelo de átomo, e que é um desenho em que você tem as órbitas, etc., aquilo, dentro da estrutura do Tractatus, já está seguindo a lógica interna do Tractatus. Quando você faz um diagrama de demonstração geométrica, sem usar qualquer frase, está dentro da estrutura do Tractatus. Ou seja, o Tractatus ele está ditando que todas essas coisas que a gente faz por meio do símbolo, para usar um termo antropológico, vou colocar assim, é uma imagem, e depois de fazer a identificação, que toda imagem que a gente produz é uma imagem lógica do mundo. E a gente sabe dos elementos do mundo por meio de uma análise da estrutura da linguagem. Mas essas coisas em si mesmas são a coisa em si kantiana, de uma certa maneira, na minha interpretação. Então, de fato, não sei te dar um exemplo de fato, mas eu te dou exemplos de imagem de fatos, que é os exemplos que o Alex acabou de dizer. E se essas coisas são imagem de fato e eu sei a estrutura dessas coisas, eu consigo dar imagens, vou colocar, dos objetos. Então, como cadeira e azul, na sentença predicativa, você iria apontar por A e P, então, provavelmente cadeira é um objeto e azul também vai ser outro objeto. Isso. Ou não, aí você começa a sempre pensar sobre essa realidade intangível por meio de uma imagem. É inescapável isso. O mundo, tal como ele é nesses elementos, sempre é representado, não. Sempre é compreendido por meio de uma imagem. E aí entra a questão do Tractatus, porque agora qual é o desafio? Falar sobre a estrutura da imagem, só que a estrutura da imagem por si mesma, por ser algo que está dado na imagem, não pode ser alvo de descrição, que é o erro que os demais no passado queriam fazer. O que o Frege e o Russell, por exemplo, estão tentando fazer quando eles estão escrevendo escritos lógicos, fazer uma descrição sobre aquilo que, na verdade, se dá na própria linguagem simbólica. Ou seja, vou dar até um exemplo, né? Como é que você vai descrever que F de A indica que A é um indivíduo e F é uma função, se na verdade F de A é um fato? Então, o que a linguagem expressa para você é que, de fato, existe um indivíduo ligado a uma função. Isso a linguagem te exibe. Só que qual é o erro do Frege e do Russell? Eles vão pegar, tirar o A do F e falar, isso aqui é uma isolar. função. Exatamente. Exatamente. Aí começa... Não, eu concordo. Eu acho que a gente concorda mais do que discorda, entendeu? Eu acho que a gente concorda, sim. Eu só estava discordando só na primeira parte, a primeiríssima, depois só foi concordância, sobre
a parte da acessibilidade do fato. É só essa parte que eu discordo. Eu acho que o fato Sim. a coisa em si kantiana no tratado. A gente Não, conhece. sim, sim, sim. Acho que nem nisso a gente discorda. Acho que a gente concorda nisso, sim. Eu acredito que realmente o problema. Tanto que tem uma passagem bem confusa dele, que ele diz que o ceticismo se resolve no solipsismo, como é? Você Ah, lembra dessa passagem? são duas passagens. O ceticismo se resolve porque ele acaba de pôr em dúvida o que não pode ser posto em dúvida, porque é falso. E tem outra passagem que ele fala sobre o solipsismo. Não sei se você está falando sobre ceticismo ou solipsismo. Ele fala que o solipsismo é verdadeiro na medida em que ele se identifica com o realismo Realismo, é radical. essa passagem mesmo. Porque o que o O- solipsismo afirma, aí ele vai falar assim, que como é? Que o mundo é o meu mundo. Acho que é alguma coisa assim. eu estou procurando essa passagem, mas enfim, eu acho que a questão do acesso ao fato toca mais no aspecto concernente à epistemologia. Eu confesso que essa parte da figuração, da imagem pictórica do mundo, para mim é muito mais digerível do que as consequências que ele vai tirando disso, principalmente essa passagem aí, que ele fala que o solipsismo se resolve no realismo justamente na medida em que os limites do mundo, né, são os limites da linguagem, né, e o realismo está tentando dizer a realidade mesmo. Então, Aqui, essa eu aqui, acabo ó. com... Vá, fala aí. É a passagem 5.62. Essa consideração fornece a chave para se decidir a questão de saber em que medida o solipsismo é uma verdade. O que o solipsismo quer significar é inteiramente correto. Apenas é algo que não se pode dizer, mas que se mostra. Que Isso. o mundo seja meu mundo é o que se mostra nisso. Os limites da linguagem, a linguagem que só ela eu entendo, significam os limites de meu mundo. Aí depois vem essa frase aqui que depois a gente tem que ver, isso aqui é uma menção implícita, né? Que isso aqui se liga a Lotzer, que é um idealista alemão, que é eu sou o meu mundo, o microcosmo. O Alan, essa aí foi qual que você leu? 5.62 e o eu sou meu mundo é o 5.63. Tem outra também aqui, 5.64. Aqui se vê que o solipsismo, levado às últimas consequências, coincide com o puro realismo. O eu do solipsismo reduz-se a um ponto sem extensão e resta a realidade coordenada a ele. Ou seja, esse eu do solipsismo, né, que ele fala, aí antes, no 5.632, ele fala que o sujeito não pertence ao mundo, mas é um limite do mundo. Então, esse sujeito, ele é justamente o limite do mundo, que é o próprio limite da linguagem. É justamente o próprio intento, assim, expresso no Tractatus. É justamente a lógica que estabelece os parâmetros sobre aquilo que pode ou não ser dito, né? A lógica da linguagem. Então, quando ele fala isso, assim, eu entendo que é uma passagem complicada e que vai ser justamente a origem da discussão que a gente começou falando lá no início, sobre se ele fecha a porta da metafísica lá de dentro ou se é do lado de fora. Eu não tenho uma posição muito forte sobre isso ainda, pelo que eu falei. Eu acho isso muito complicado. Eu não consigo digerir muito bem o que ele fala, não, quando ele menciona o solipsismo, esse eu. Então, assim, segundo sua visão, ele está dentro de uma perspectiva metafísica, né? Quando ele fala do eu,
Isso. Ah, então, o que a gente está falando uma interpretação toda dos tratados, né? E talvez com o Moisés Oswaldo e com o Rafael estejam meio que boiando. Mas só para resolver essa questão, Eu tô boiando. o não, a questão do eu é o que ele coloca. O eu é o sujeito transcendental na medida em que ele é o limite do mundo. E Então, essa, mas ele é é, justamente a condição de possibilidade de enxergar o fato, né? Esse eu, a isso, própria limitação. Então, isso, exatamente. Só que nesse ponto, eu não acho. É porque tem uma certa distinção entre metafísico e transcendental, né? Mas. é, Mas eu acho que o Wittgenstein fala que o eu só tem lugar quando é esse eu metafísico que é o limite do mundo. Então, no caso do Wittgenstein, acho que tem essa identificação. Mas no caso do Wittgenstein, quando falar do eu, ele está falando desse, como posso dizer, desse ponto mesmo em que a partir dele se constrói toda a representação, mas que ele em si mesmo não é passível de representação. isso. Ele é como pode dizer, tem um nome para isso, né? É o centro da representação, vou colocar assim. Ele até fala sobre o exemplo, né? Que se ele escrevesse o mundo tal como percebo, ele não iria descrever nada acerca desse sujeito metafísico. Mas, de certa maneira, essa parte não está no aforismo, isso é interpretação externa, teve esse sujeito que teve que descrever esse conjunto de representações. Então, esse sujeito ele não pode ser colocado no mundo como um fato, que é isso que ele fala no aforismo. Você está no aforismo. Então, pode ser colocado no mundo como um fato. A gente não pode falar do sujeito como se fosse um fato no mundo. Mas, de certa maneira, ele é o limite de todo mundo que você conceber. Sim. Só É que para esse eu o entender ponto. assim, só para entender sua interpretação assim, no caso, não só esse eu não pode ser expresso, como nem o fato mesmo poderia, né? Não, o fato Só à medida em que é, ele expressa, que ele corresponde à forma lógica da sentença, né? eu não posso dizer o que o fato é. Sempre que eu tento falar o que o fato é, na verdade o que eu estou fazendo é uma sentença que se corresponde ao fato. Esse é o ponto. Então, como a gente não pode, e isso até é um método desse euforismo, como a gente não pode criar uma sentença que corresponda a um fato do eu, ou seja, quando eu escrevo um livro sobre o mundo tal como eu percebo, você não vai ver nenhuma descrição acerca desse sujeito. Isso indica o quê? Isso indica que esse sujeito não é um fato. Então, ele não pode ser esse elemento do mundo. No entanto, ele é o limite desse mundo. Sim, sim, É porque aqui sim, no sim. caso do Wittgenstein, você não pode dizer o que é o fato, mas tudo que você diz, você pode analogamente dizer que é um fato correspondente. Vou colocar nessa Atribuir ao parada. fato por correspondência, né? Isso, esse é o ponto. Não, É essa estrutura que ele fala da imagem espelhada, né? Que é como se tivesse o, o, isso mundo, exatamente. o mundo metafísico, né? O que eu estou chamando de metafísico, e a linguagem que tem essa estrutura totalmente espelhada do mundo. Então, por meio da Acho que a linguagem, gente você acaba conjectura. concordando. Acho que a gente acaba Ah, concordando mesmo, acho que pelo que eu a estou gente concorda. entendendo. Porque eu acho que o problema está justamente no acesso a. Beleza, como é que eu sei que corresponde? Se eu só tenho acesso quando eu expresso a sentença. Como é que eu sei que corresponde ao fato? Eu acho que o caráter metafísico está atribuído justamente nesse espelhamento, nessa tal de correspondência da essência da linguagem, da forma lógica. Isso aí que você tocou, aí tem outra interpretação. Isso aí é por conta da influência de Kant. Eu imagino que seja. Eu acho que você conjectura essa estrutura do mundo e essa correspondência da linguagem tal como o Wittgenstein está conjecturando, porque se você não
especulasse isso, tudo que a gente faz em lógica, matemática, em ciência ficaria sem sentido. Então, para a lógica, matemática e ciência da época dele fazer sentido, o mundo tem que ter aquela estrutura. É como se ele partisse do fato da lógica produzida por Frege e Russell, pela física que foi produzida por Hertz, olhasse para aquilo e falasse assim, não, para essas coisas não serem simplesmente ilhas teóricas sem significado nenhum, porque elas não são, de fato, elas funcionam, e aí a gente pode entrar em que critério é esse de funcionamento, de fato é meio obscuro. Isso, na verdade, entra numa questão que eu e Moisés debatemos muito, por isso que eu estou lendo o Tractatus, que é o seguinte, beleza, você está lendo o Russell, aí o Russell tem a terminologia toda de classes, tem a teoria das descrições dele, que é uma filosofia da linguagem à parte, que a depender se você está lendo o Odenota, se você está lendo os Principles, está embrenhado em uma metafísica mais forte ainda. E aí você tem o Frege, que está vindo de uma corrente de lógicos alemães, idealistas, por meio de uma crítica ao Hegel, por meio do Trelleborg, que postulou a Logische Frage, e aí postulou a estrutura da lógica como a ciência dos pensamentos, certamente, que pode ser desmembrado em conceito, as características do conceito. E aí você tem esses dois caras que vêm de tradições completamente distintas escrevendo sobre lógica. Então você lê por meio das significações que um utiliza e nas significações que o outro utiliza, que eles são totalmente díspares. Mas de alguma forma, os resultados que você vê no Frege, o Russell consegue em alguma medida reproduzir, e os resultados que o Russell obtém, o Frege consegue reproduzir. E entre eles se comunicando, você consegue ver que o Frege consegue entender o que o Russell está dizendo em terminologia russeliana, e o Russell está conseguindo entender o que o Frege está dizendo em termos de terminologia fregiana. E aí a questão que fica nessa ciência dessa época, em cada cientista propõe a sua própria terminologia para se produzir ciência, como raios é que isso é possível? Como é que raios você pega uma época que tem Cantor, que tem Schroeder, que tem Boole, que tem Russell, que tem Scolio, que tem Lovenheim, que tem Gödel, que tem Task, que tem Carnap. Quando você lê cada um deles tem terminologias distintas, conceitos-chave distintos. E eles, de uma certa maneira, constroem entre si uma objetividade em que você tem um certo grau de tradução entre um e outro. Isso também vale para a física. Aí o que eu acho que a resposta do Wittgenstein para esse problema, que eu já coloquei esse problema para Moisés várias vezes, é o seguinte, é que dentro dessas várias imagens que cada um está produzindo, eles estão se correspondendo a um mundo. E o que é importante é que essa imagem, tal como ela for feita, os elementos dela correspondam aos elementos do mundo. Então, na verdade, você vai ter imagens diferentes nesses autores, mas eles todos estão fazendo a mesma ciência porque eles estão falando do mesmo mundo. E os lógicos estão descobrindo coisas acerca da lógica porque eles estão investigando acerca da, como pode dizer, estrutura que toda imagem tem que ter para representar o mundo. E aí ele cria o que é o Tractatus Lógico-Filosófico, que é essa explicação de por que essa divergência conceitual entre essas diversas maneiras de ver o mundo tem alguma concordância. Ou melhor, concordam no que é importante, que é o que? Os resultados empíricos, ou os resultados sintáticos. Que apesar da diferença de terminologia do Frege, da diferente terminologia do Russell, da diferente terminologia do Newton e do Leibniz, eles têm um critério de desenvolvimento científico. No caso da lógica, é desenvolvimento sintático. O Frege consegue notar uma distinção entre função e argumento, que depois o Russell interpreta como distinção entre indivíduo e predicado.
em que os lógicos aristotélicos não viam, consegue identificar algo que a gente chamou como quantificador, só sintaticamente falando, no caso da lógica. E é isso que o Wittgenstein fala sobre, que obedece à sintaxe da lógica. Porque o Sim. Russell e o Frege estão, de fato, concordando porque eles estudaram a sintaxe lógica. Então, apesar de eles estarem com um conceito diferente tratando sobre aquelas coisas, eles estão descobrindo como funciona essa sintaxe lógica do mundo. E o Hertz, por sua vez, e os outros físicos estão progredindo porque eles estão criando uma imagem especular do mundo em que o critério de decisão é se corresponde ou não aos fatos. Então, parece que o que ele está fazendo é justamente essa resposta que eu coloquei para Moisés. Então, dado esse ambiente todo que está dado na Alemanha da época, em que praticamente cada cientista cria a sua própria terminologia, como é que a ciência ou o conhecimento está progredindo apesar disso? Porque se fosse só questão de semântica, semântica no sentido vulgar, né? Se fosse questão de significado, não teria motivo, porque esse é o problema da metafísica no final das contas, né? Realmente na metafísica o que vai acontecer? As diferenças de concepções entre os autores vai fazer com que eles cheguem a conclusões distintas que são indecidíveis, que é o ponto que o positivismo lógico vai retomar. E é o que minha interpretação do Wittgenstein diz. O que o Wittgenstein faz é traçar um limite em que, a partir desse momento, todas essas discussões metafísicas que se assentavam em distinções puramente semânticas, descem a semântica no sentido vulgar, novamente. Desce aluno e o que você vai ficar é nas discussões que tratam sobre a sintaxe lógica da linguagem e, como pode dizer, as imagens do mundo, as formas de representação do mundo. Então, é nesse sentido que eu estou enxergando por que ele teve que fazer isso. Só que aí qual é a questão? Será que realmente a gente tem que conceber um mundo? Aí é questão pessoal minha, né? Que aí, sei lá, é meu problema filosófico, vou colocar assim. Será que a gente tem que realmente conceber um mundo metafísico limite para que esse desenvolvimento científico e lógico seja possível? O Wittgenstein, esse é o caso, para mim. Então é isso. Para você, ele ainda é um metafísico, querendo ou não, né? Não, para mim o Wittgenstein é um crítico nesse sentido, né? Ele postula uma entidade metafísica para mostrar como é possível. Sim, porque o tratado se assume como contrassenso. Dessa maneira sim. Exatamente. Então, essa metafísica de mundo, de fatos e de coisas tem sua razão de ser, não é desprovido de sentido, porque ele está fazendo parte do espelhamento da linguagem, mas só pelo fato dele falar sobre isso já está além dos limites da linguagem. E que o próprio tractato já coloca assim, tipo, o próprio fato de a gente pensar já é uma imagem, a gente não pensa alcançando os fatos do mundo, a gente cria uma imagem lógica dessas coisas. Mas agora eu entendo o que você quer dizer, porque para você o fato é o próprio estado de coisas que está lá, né? Não é representação pictórica, né? Não é. A representação pictórica, essa é uma questão. A representação pictórica é um fato. Isso tem que ser dito. É um fato. O Wittgenstein Mas fala o fato que ela representa o estado de coisas é algo outro, né? Isso, algo outro. Algo outro. É algo outro. Tá. Tem que ser, né, na verdade. Porque senão não funciona a teoria dele do espelhamento. Porque se a gente acessasse diretamente... o espelhamento também poderia se dar entre linguagem e a representação pictórica. Não necessariamente entre representação pictórica e, digamos, uma realidade mesmo. Não, mas a representação pictórica no tractato surge como uma explicação de como funciona a linguagem. Esse é o ponto. O que é a linguagem? A linguagem é essa produção de imagens que espelha a estrutura do mundo. Essa é a minha interpretação do tractato. Não existe uma terceira entidade
que é a linguagem. A linguagem é Sim, sim, explicada sim. em termos de imagem. Sim, sim, sim. Não é realmente, porque se fosse por essa via, seriam 3 níveis, digamos assim, né? Realidade mesmo, o pensamento e a linguagem. Só que os limites da linguagem são os próprios limites do pensamento, como também o são o limite do mundo, né? Uhum. Do ponto de vista do acesso. Por que são limites do mundo? Porque a linguagem espelha a estrutura do mundo. Então, o que você define como limite da linguagem também se define como limite do mundo. Então, A linguagem é a própria representação, então, não é isso? Eu uso o termo imagem. É A porque imagem não é, eu estou falando de representação, como ele fala imagem. eu estou é procurando porque uma posição aqui que ele fala algo bem... Vai ser esclarecedor. Deixa eu ver se eu acho aqui. outra coisa que eu queria apontar é que toda vez que vocês lerem representação no tratado, suspeitem. O termo que o tratado no original está usando é dastelum. Dastelum é traduzido geralmente na filosofia como apresentação. Porque representação é um termo técnico de filosofia em que o representado tem um representante. A representação é uma relação que se dá entre representado e representante. Então, toda vez que você está falando Sim, de uma representação, você está falando afirmando que há algo fora da representação que ela representa e ela representa esse algo para alguém. Então, é uma relação tríade, necessariamente. Sim. E por isso que noção de representação sempre se dá em uma filosofia da mente que tenta falar como é que a mente produz ideias das coisas exteriores. Então, existe a coisa exterior, que é o representado, e o ser cognoscente, a mente, produz uma representação dessa coisa exterior. Então, é uma relação tríade. E aí tem a semiótica Entendi. que tenta resolver esse problema transformando ela em material. Então, em vez de uma relação de consciência em mundo, você transforma em uma relação entre signos. E aí entra a semiótica de Peirce, por exemplo. Mas o signo ele vai ter esse mesmo papel tríade, que signo sempre vai significar algo para alguém. o Wittgenstein ele gosta de traduzir, né, na verdade, os tradutores, por figuração, né? Veja representação. Não, não. Tem os termos que você vai ver como representação no Wittgenstein, vai ser geralmente Darstellung, Darstellen, E esse, Darstellen. figuração? Figuração geralmente é a palavra build, que é a imagem. E se você seguir etimologicamente, o termo figuração, pictórico, protótipo, reprodução, no Tractatus são derivações do termo build. Então é a builder, builder, urbuild. E esqueci o outro termo. Então, o que seria, como pode dizer, derivações do build, no nosso português, viram conceitos completamente distintos. Estou falando isso porque, na verdade, essa questão do build do Tractatus, eu cheguei novamente com Moisés, lendo Cassira, que ele estava fazendo uma crítica à teoria, olha como estava na tradução, a teoria da reprodução de Hertz. E aí eu li a crítica que ele está fazendo, né, que ele faz uma breve explanação sobre qual é a teoria da reprodução de Hertz. Eu falei, cara, isso aqui eu aprendi no Tractatus, não aprendi no Hertz, aprendi lendo Tractatus. E aí eu olhei no original, e no original o que eles traduzem por teoria da reprodução é teoria Abilder. E a teoria Abilder é o nome da teoria que o Tractatus utiliza também para explicar como funciona a linguagem. E aí eu, lendo o Tractatus com mais detalhe, eu vi que o Tractatus cita exatamente o livro que o Cassira está analisando, que é Os Princípios de Mecânica.
Uhum. Então, por isso que eu estou falando que a teoria da imagem do Wittgenstein é de inspiração hertziana. É Faz baseado sentido. nisso. Foi assim que você chegou no Hertz. Não, foi assim que eu cheguei no Hertz, partindo de uma leitura que eu estava fazendo primeiro foi do Bourdieu com Moisés, que o Bourdieu estava falando sobre esse movimento do empirismo, e aí ele entra em uns textos do Hertz falando sobre essa noção, só que eu não estava nem aí, porque eu estava mais preocupado em notar aquilo em carne, etc e tal. E aí no Cassira mesmo, quando ele faz uma descrição detalhada do que seria essa teoria do Hertz, eu falei, cara, é sobre o Wittgenstein. Aí, lendo o Wittgenstein, eu vi que o Wittgenstein leu o Hertz. E Entendi. muito das coisas que vai dar no aforismo 6, principalmente acerca de física newtoniana, eu acho que ele tirou numa leitura do Hertz. Que ele fala até sobre multiplicidade matemática no sentido de Hertz. Ele fala assim. Agora, um parênteses que eu queria fazer, é que eu falei muito, né? Mas o mais um que eu queria fazer, é sobre a noção de ciência natural do Wittgenstein, que praticamente para mim é uma noção aberta. Eu não senti que é uma noção fechada não de ciência natural. Tipo, do jeito que ele falou sobre ciência natural, uma sociologia poderia ser uma ciência natural tranquilamente. Não tem uma limitação do que ele chamou de ciência natural. A metafísica poderia ser uma ciência natural? Não, eu tô falando em caso de ciências, né? Porque que geralmente se define ciências naturais e ciências humanas. Mas Sim, pelo jeito sim. que ele trata de Qual ciência é a definição natural, que ele traz? ele não vai dar uma definição, mas ele vai caracterizar como o seu conjunto de todas as proposições verdadeiras constitui as ciências naturais. E como ele não delimitou, de uma certa maneira, o que é fato como pode dizer, objetivamente, não sei, não é objetivamente, mas tipo, não caracterizou fato, você pode, a partir de uma leitura de tratados, fundamentar fatos sociais, Sim, fatos psicológicos. Porque essa é a questão que eu estou tratando. Você conjectura o fato por um espelhamento da linguagem. Se você consegue produzir sentenças com sentido, você, por extensão dos tratados, você postula um fato correspondente. Então, se a gente criar, de fato, sentenças com sentido na percepção de tratados, a gente acaba verificando a existência de outros tipos de fatos. Então, a gente consegue verificar a existência de fatos sociais, a existência de fatos psicológicos, a existência de, sei lá, fatos econômicos. Só que engraçado que o Wittgenstein tudo isso teria o nome de ciência natural. e aí já tá meio tarde para ir pro texto, né? Não, mas na verdade a reunião de hoje, a proposta da reunião de hoje era a gente falar sobre nossas acepções gerais sobre o livro. Ah, sim, então Exatamente, funcionou bem. O intento foi sanado, né? porque, na verdade, o que a gente vai fazer aqui nessas reuniões não vai ser como eu fiz na constografia. Que eu gostei de fazer isso na constografia no início, né? Que é ler junto, parte por parte. Na verdade, a gente vai fazer essas leituras do tractatus e a gente vai, como pode dizer, identificar essas referências textuais que o tratado está mencionando e elencar um conjunto de textos de outros autores para ler. E aí o que vai Uhum. acontecer? Quando for esses outros autores, aí a gente vai decidir se a gente vai ler junto ou se a gente vai fazer seminários. Eu estou mais inclinado a fazer seminários, porque a gente vai fazer lendo esses autores obter, de certa maneira, significações para termos que o Tractatus utiliza como de graça. Por exemplo, Tractatus usa tranquilamente o termo variável, usa tranquilamente o termo função,
usa tranquilamente, assim, ele não tá nem preocupado em dizer o que são essas coisas, sabe? Faz uma distinção entre conceito formal e conceito. Mas você nem sabe o que é conceito de direito, imagine o que é conceito formal. Tem uma parte, um trecho que eu acabei vendo aqui, que me parece que o Wittgenstein, alguma coisa pelo menos ele deve ter lido sim, Aristóteles, sobre a distinção entre forma e matéria. Tem um trecho aqui que é 2.012. Na lógica, nada é casual. Se a coisa pode aparecer no estado de coisas, a possibilidade de estado de coisas já deve estar pré-julgada na coisa. Parece a distinção entre forma e matéria, porque essa questão de poder, de possibilidade, seria a potência, né, que estaria na matéria. E, e no caso, a coisa estaria relacionada com o fato, ou com o ato, Qual é a sabe? proposição? 2.012. 012, isso. 2.02. 2.012. Na lógica, nada é casual. Se a coisa pode aparecer no estado de coisas, a possibilidade do estado de coisas já deve estar pré-julgada na coisa. Quer dizer, é a potência, é a parte, é a matéria, no sentido aristotélico, como se fosse assim, a coisa estaria para o ato ou fato. E o estado de coisas estaria para a matéria, que é a potência. Alguma coisa parece que ele relacionou com Aristóteles aqui, talvez. Não, interessante essa leitura. É uma leitura, com certeza. É uma leitura. Também uma coisa que eu andei conjecturando lendo o Tractatus é que é super possível uma leitura leibniziana do Tractatus. Porque, por exemplo, se você vê o uso do objeto do Tractatus, o uso do objeto, do termo objeto do Tractatus, ele é muito similar com a mônada de Leibniz. Só que qual é a diferença entre o objeto do Wittgenstein para a mônada do Leibniz? É que a mônada ela é substancial e praticamente você explica a realidade por meio das propriedades internas da mônada. O que o Wittgenstein faz é como se fosse uma mônada às avessas. Pega a mônada, estoura, aí, vamos dizer, ela popoca, e tudo que na verdade era interno é externo. O que isso quer dizer? No caso do Leibniz, você tem um conjunto de mônadas em que cada uma delas tem dentro dela já as suas relações com outras coisas. Então, uma analogia feia que eu gosto de fazer é como se você tivesse, se a realidade, ou seja, se a realidade substancial do mundo fosse uma espécie de, esqueci o nome que se dá, de chocadeira, vou colocar assim, de chocadeira cheia de ovos. O que existe no mundo? Uma arruma de ovo. Só que cada ovo tem pintado internamente dentro da parte interna da casca um mundo exterior. E todos esses ovos, eles têm uma espécie de pintura que uma concorda com a outra, dando essa espécie dessa impressão de exterioridade, só que na verdade só tem pura interioridade. No caso, o que o Tractatus vai fazer é inverter essa relação. O objeto em si mesmo ele vai ser simples, então ele não vai ser esse aporte de predicados, esse aporte de predicados no sentido que você vai olhar dentro e vai ver o predicado lá dentro. Não. O objeto vai ser simples e a propriedade que ele tem é de sempre se dar conectado a outros objetos. Então, todas as propriedades que o objeto se dá é porque, na verdade, está ligado numa grande rede com outros objetos. E quando você pensa que o objeto é algo separado demais, é porque você consegue pensar em ele em outras configurações de objeto. Mas você nunca pode pensar o objeto fora de uma configuração. Mas a sensação de dependência do objeto se dá sempre na possibilidade de pensar ele em outra configuração. Então, nesse sentido que essa é a interpretação que eu estou fazendo no texto. Nesse sentido que você pensa que
a possibilidade de estado de coisa está prejulgada na coisa, porque já está dado na própria coisa que ela pode estar ligada a diversas formas diferentes a outros estados de coisas. Então, por exemplo, você sabe que concretamente isso aqui está na minha mão, um objeto. Vou colocar nesses exemplos. Ele concretamente está aqui na minha mão. Mas você consegue pensar que esse objeto poderia estar em qualquer outro lugar do mundo. Sim. Mas isso, para o Wittgenstein, já está prejulgado no próprio objeto, porque o objeto já é dado, vamos dizer, com todas as suas possibilidades de configurações com estado de coisas. Só que a diferença é que a ideia do objeto em si, digamos, não seria bem ideia, né? Mas a figuração que a gente faz do objeto só é possível, digamos, no sentido posterior à figuração do fato em que o objeto está consumado, né? Porque o que a gente figura de fato é o fato, não é o objeto. O que a gente figura é o fato, só que aí a gente figura o fato por meio da concatenação de elementos da imagem, e esses elementos da imagem, por constituir a sentença por completo, a imagem por completo, ela corresponde ao objeto. Sim. É meio maluco isso. É tipo, de fato, o que o Wittgenstein está tentando evitar com que eu acho, assim, isso que você colocou é importante. O que o Wittgenstein está tentando fazer quando ele fala que o mundo é o fato e não a coisa, é evitar toda essa discussão, tipo, de falar que coisa existe por si mesmo, entendeu? Tipo, esse aqui existe por si mesmo, eu existo por mim mesmo, Isso. Deus existe por si mesmo, caneta Isso. existe por si mesmo. Não existe existência de objeto por si mesmo. O objeto sempre se dá dentro de uma configuração. Se um objeto existe, ele existe já dentro de uma configuração com todos os outros objetos. E aí vem a analogia leibniziana. Quando Deus cria um mundo, Deus cria um mundo com os objetos ligados daquela maneira. E isso vai se constituir o estado de coisas, e o conjunto de estado de coisas vai se constituir o fato. Então, quando Deus cria a realidade, vou colocar assim, ele cria os objetos já ligados. O que a gente faz com o pensamento é fazer corresponder, de uma certa maneira, uma certa imagem a essa coisa que existe, e os elementos dessa imagem, ele vai corresponder aos objetos, e a gente consegue imaginar esses objetos em outras configurações possíveis. Mas pensar esse objeto em outras configurações possíveis não quer dizer que a gente pensa o objeto por si mesmo. E também não quer dizer que o objeto é pensável ou é passível de existir fora de uma configuração. Então, Sim. Isso. Ele dá um exemplo. Você só pode enxergar isso aqui como uma cor. Não importa se essa cor que você imagine é verde, azul, vermelho, mas você tem que pensar com uma determinada cor. Ou seja, esse objeto já está dado em ligação com outro objeto que é cor. Faz parte do modo de ser do objeto que está ligado em outro objeto. Pelo menos é assim que estou lendo o tratado. Tem esse problema da cor em Wittgenstein, eu acho também muito obscura. Desculpa, Moisés, você falou o quê? Vocês estão conseguindo me ouvir? Então, Agora está mais alto. Isso aí é tipo a noção de sistema? Tem lá no Suci? Então, a gente pode tentar fazer uma leitura susseriana do Wittgenstein. É muito interessante, cara. Tipo, o Wittgenstein falando de estrutura, que a forma é a possibilidade de estrutura, para mim encaixa com o Saussure em várias medidas, assim. Só você responder essa pergunta em particular, porque eu não lembro a definição de sistema do Saussure. Não, eu estava perguntando por conta dessa ideia do fato ser meio que... Não, lembrei. Sabe aquela parada da psicologia da Gestalt? É da Gestalt, acho que é, né? De que você não percebe nunca o objeto isolado, mas percebe ele sempre dentro de uma estrutura. É tipo isso que eu estava falando?
Tipo isso. O que é dado é sempre. O que nos é dado, para falar como o Wittgenstein, é sempre um conjunto de coisas numa determinada configuração, né? Como você falou. Isso. Simplesmente coisas isoladas. Aí a gente vai ver isso. O Russell vai fazer uma analogia dizendo que o objeto é uma ficção útil. Só que por essa letra do Tractatus, isso é um equívoco de leitura, porque na verdade o que o Wittgenstein está tentando é exatamente essa parte que você está falando. A coisa, eu vou colocar assim, não, o mundo, tal como ele é um, Uma totalidade. uma totalidade. Mas aí quando a gente começa a fazer uma teoria do mundo, o que a gente percebe? A gente percebe que existem elementos que, apesar que no mundo concreto que a gente está averiguando já estão ligados de tal e tal e tal forma, a gente consegue, por meio da identificação desses elementos, pré-julgar configurações possíveis e a ligação entre essas configurações e outras configurações anteriores. Então, por exemplo, você está estudando, por isso que eu até falei sobre fato social, mas você está estudando um sistema de língua. No sistema de língua que você vê um conjunto de sons que se dá como um conjunto mesmo, como uma totalidade. Mas aí você começa a estudar um sistema fonográfico que você começa a tirar elementos, né? Você começa a perceber fonema. E aí você, ao perceber um fonema, você teoricamente está percebendo um objeto que, apesar daquele experimento que você viu concretamente ter sido realizado numa frase oral, do tipo, fui para casa ontem, você sabe que esse fui para casa ontem se liga a qualquer outro conjunto de fonemas de determinadas maneiras. E você consegue até, a partir desse estudo empírico, dizer configurações impossíveis. E aí você faz teoria quando você faz uma imagem especular, né, que é essa teoria, que diz quais são as figurações possíveis e as figurações impossíveis, dado a configuração que o mundo te dá naquele momento. Ou o conjunto de configurações que o mundo te dá em vários momentos distintos. E aí você percebe esses elementos por conta da sua teoria e você começa a conjecturar, como pode dizer, configurações possíveis e configurações impossíveis. Aí, no caso, seria as regras fonéticas, né? Existe possibilidade em regras fonéticas. Existem regras de transformação linguística possíveis, existem regras de transformação linguística impossíveis. E aí você começa a fazer ciência natural a partir disso. Não sei se com o exemplo da linguística é bom assim para entender. Pelo menos é assim que eu estou entendendo. Eu não sei também. Mas eu acho que faz sentido. Eu não entendo muito de linguística, mas acho que faz sentido. Porque eu acho meio pai quando usa exemplo no dia a dia, mas vamos usar um exemplo do dia a dia. Quando você está andando no jardim e vê aquele verde esplendoroso assim de um parque que você gosta muito de visitar para fumar alguma coisa. O que você aprendeu aquilo ali foi uma imagem completa do que corresponde um fato do mundo. Só que aí você começa a, como pode dizer, refinar essa imagem e perceber elementos dela. Então, o que você vai perceber desses elementos O meu celular, eu estou carregando ele ao mesmo tempo que eu estou aqui, né? Só que tem hora que a bateria tá. Eu coloquei o cabo no computador, no USB. Mas eu estou vendo que tem hora que o celular ele está tentando carregar, mas aí eu não sei se puxa muito a energia. É porque oscila Não tá mais saindo do no zero. computador. Oscila mais. tipo, se você colocar para carregar pelo computador, puxa menos energia.
o computador não fornece tanta energia para carregar o celular, não. Se você colocar direto na tomada, o celular carrega com mais energia. Acho que acabou dando problema de novo ali pra ele, travou de novo. Eu vou precisar sair, já tá ficando tarde pra mim. Eu também, meu celular já tá nas últimas também. Na verdade, a gente estourou o tempo, né? Era para ser até no máximo 6h15, a gente foi até 6h22. Mas eu Mas sei a que. discussão tava boa. Eu sei que assustou assim. Eu falei que era para ser uma leitura descompromissada, para se acostumar com o vocabulário, porque mesmo se não entendendo o vocabulário, mas já estando acostumado com o vocabulário, se a gente usasse o vocabulário para explicar nossas impressões e certas explicações, daria mais ou menos para não ficar perdido. Mas de qualquer forma, isso aqui que a gente fez, se não entendeu, não tem problema, em hipótese nenhuma, porque isso é fruto de toda uma preocupação em certas questões específicas e de certas leituras específicas. Então, eu acho totalmente equívoco quando algumas pessoas vai ler o Tratados ou qualquer obra de filosofia como se fosse uma obra de literatura, como se fosse uma recriação em que a pessoa vai empregar as significações que elas costumeiramente dá para as palavras e vai pensar que com isso vai entender o texto. Porque se nós temos uma significação de objeto, nós temos uma significação de fato, nós temos uma certa significação de imagem, nós temos uma certa significação de, sei lá, de sentido, significado. Mas o texto trata desses termos não a partir da nossa significação particular, e quando a gente emprega para interpretar o texto, na verdade, ele mais dificulta do que auxilia em si mesmo. E também a questão do livro fica para mente jogada porque parece que é totalmente irrelevante para a vida científica alheia se o significado dessas frases. Para mim é o contrário. Fica parecendo mais como se a gente tivesse que confirmar uma perspectiva que a gente já tem sobre as coisas, né? Fica mais parecido com isso. Mas no meu caso, realmente. Mas eu espero que com as leituras posteriores e com as conversas posteriores acerca das leituras posteriores, cada um de vocês consiga produzir uma interpretação do Tractatus que faça a gente entrar em discussão. Porque o Tractatus está lidando com um problema filosófico que realmente eu estou interessado muito, pessoalmente, com o Moisés tratou, só que eu não concordo muito com essa resposta dele. Eu acho que, na minha concepção pessoal, é isso que eu falei. O Tractatus resolve, vou colocar nos termos da discussão com Moisés, né? O Tractatus resolve o problema da comunicabilidade entre diferentes pessoas, vou colocar assim, por meio da conjectura de um mundo e que essas pessoas criam imagem desse mundo e que essas imagens que as pessoas criam têm uma estrutura lógica que quando a gente trata de lógica, a gente está se remetendo a ela, e quando a gente se trata de objetividade do mundo, a gente está se remetendo aos aspectos, como pode dizer, espelhados dessa linguagem em relação ao mundo. Ou seja, ele conjectura o mundo para que seja possível responder essa questão. Então, enfim, é isso. Eu resumiria do seguinte modo, né? Deixa eu ver aqui quanto tem de bateria. Tem um pouquinho ainda. Resumiria do seguinte modo, né? Me parece que se a gente for ter uma interpretação pautada no prefácio, como uma espécie de antecipação e preparação para a leitura, a gente vai acabar supondo que Wittgenstein está tentando, em alguma medida, responder de maneira sintética, sistemática, a vários problemas filosóficos, né? E fazer isso tal como se fosse um experimento, porque ele termina falando o seguinte:
o prefácio, que ele acaba mostrando que talvez não importe tanto dar uma resolução a todos esses problemas. Isso me faz pensar no seguinte, que se a gente for interpretar... Deixa eu ver se eu acho aqui, prefácio. Para eu citar aqui certinho. Pronto. Por outro lado, a verdade dos pensamentos aqui comunicados parece-me intocável e definitiva. Portanto, é minha opinião que no essencial reside esses problemas. Quais problemas, né? Os problemas da filosofia, né? Justamente porque a proposição dele é que são problemas de uma má compreensão da lógica da linguagem. E, se não me engano quanto a isso, o valor deste trabalho consiste em segundo lugar em mostrar como importa pouco resolver esses problemas. Então, serve como uma espécie de experimento justamente para mostrar que uma tal empreitada como essa, né, pouco importa, justamente no sentido do que Alan falou, para se desenvolver de fato as ciências naturais, né? Porque isso dá para ser feito, independentemente de você discutir esses problemas. Então é justamente dentro dessa perspectiva que eu acho que ele vai tentar traçar esses limites, né, acerca do que pode ser expresso com clareza e acerca daquilo que deve se calar, justamente porque não pode ser expresso com tanta clareza assim. Né? Então, acho que do ponto de vista do intento, o prefácio dá a entender isso, né? Se a gente se antecipar pelo prefácio. Mas, todavia, também a gente pode utilizar outro critério. A gente pode utilizar como critério justamente quais autores que o Wittgenstein está lendo, né? Quais discussões esses autores estão inseridos, né? Que eu acho que é o propósito que está mais alinhado com o Alan, que o Alan está tentando agora, né? Tentando trazer o Hertz, né? Ele mencionou outros aí que o Wittgenstein se refere explicitamente. Então, a gente tem que ver em que medida ele não está fazendo uso desses autores, talvez não para se inserir na discussão deles, mas para tentar discutir as possibilidades de resolução desses problemas filosóficos. Né? Então, assim, a pergunta pelo intento do autor é uma coisa um tanto quanto complexa. Né? O que é que ele pretende fazer com a obra? O que é que a obra se pretende? Né? Talvez eu diria até um pouco metafísica, né? de se responder. Mas é isso. Eu também vou sair aí. Meu celular já está nas últimas. Vou jantar, tô com fome. Alguém quer dizer alguma coisa sobre o que eu falei, Alan, Moisés, Oswaldo? Não, tô de saída também. Não, de boa, também tô. Eu vou terminar ainda de ler, né? Que eu não consegui ler, tô fazendo um trabalho desgraçado aqui de filosofia política. Depois eu vou tentar ler por completo, só li uma parte muito, muito pouco. O que eu digo é continuar seguindo na leitura, com o objetivo de se acostumar com o vocabulário, a gente vai buscar a semântica desse vocabulário em outros autores, nem que seja por contraposição. Então, na próxima reunião, a gente vai começar a ler o Vicente Ferreira da Silva, Os Elementos de Lógica, que ele tem uma interpretação positivista da lógica e menciona o Wittgenstein como fonte de boa parte dessas visões positivistas que ele tem acerca da lógica, positivista lógica mesmo. E que é um bom ponto de partida para entender alguns aforismos do tratado. Não todos. O Vicente Ferreira da Silva é de uma clareza ímpar, assim. Tipo, a explicação que ele dá para termo, para proposição, é extremamente clara, assim. E realmente muito útil para você analisar a filosofia perto do começo do século XX. Ele também dá uma explicação de classe para quem não está acostumado com esse termo aplicado à lógica. Então, por isso que eu acho que ele é um bom texto para a gente, apesar dele não ser citado pelo Wittgenstein, mas é um bom texto para a gente começar a ler o Tractatus. Porque uma coisa que eu não gosto das traduções de Tractatus é traduzir Sats por proposição. E ele dá uma definição de proposição que começa a fazer essas traduções de Sats por proposição fazer sentido. Porque Wittgenstein vai falar de Sats como um conjunto de palavras também. E nossa acepção de proposição não aceita esse tipo de interpretação. Pelo menos não é o que eu aprendi, né?
Mas enfim, é isso. A gente começa a ler o Vicente a partir de agora. Quem está lendo o tratado pode continuar lendo. Realmente esse desconforto de não tá entendendo é uma coisa normal. Pode ler sem isso. E depois vai completando. E você não vai nem entender do primeiro aforismo, você vai entender aforismo 5.5624. Aí, caramba, eu acho que eu entendi o que ele falou lá. Ah, mas é a preposição 1. Não, ainda não faço ideia do que significa. Mas o 5.562, eu acho que consegui captar o que estava sendo falado. Mas é isso então, né? Então, estamos combinados. Beleza? Valeu, galera. Boa noite aí pra Valeu. vocês. Falou, pessoal. Obrigado. Até a Até. próxima. Até. Obrigado pela reunião.